Eu lembrava daquela manhã como qualquer outra, até o instante em que o vi parado na porta do meu trabalho. Ele não deveria estar ali. Não naquele horário. Não naquele lugar, que até então, era o único pedaço do mundo onde eu ainda respirava sem pedir permissão. O sorriso dele foi a primeira coisa que me desarmou, não por ser doce, mas por ser calculado. Ele me olhava como quem observa algo que lhe pertence e quer garantir que ninguém mais toque. A presença dele distorcia o ar ao redor, como se o ambiente todo entendesse antes de mim o que estava prestes a acontecer. Ele caminhou até mim com passos lentos, tranquilos demais para alguém que tinha atravessado a cidade sem ser chamado. Perguntou como eu estava, mas a pergunta não passava de um disfarce. Os olhos dele não estavam em mim, estavam em tudo ao meu redor. Nas mesas, nos computadores, nas vozes, nas pessoas que me cumprimentavam. Era como se cada sorriso que alguém me desse fosse uma ameaça direta à posse dele. Eu senti isso no instante em que reparei que seu maxilar estava tensionado, enquanto a boca ainda mantinha aquela curva falsa e cordial. Quando um colega se aproximou para entregar um documento, ele virou lentamente o rosto para observá-lo, medindo cada gesto, cada palavra, cada segundo. Não disse nada. Não precisava. A maneira como seus olhos percorriam a sala era um aviso silencioso. Ele tinha vindo para catalogar, para vigiar, para entender quem fazia parte do meu mundo, e decidir quem deveria sair dele. Minha pele inteira arrepiou como se estivesse sendo analisada junto com eles. Naquele momento, percebi que ele não estava ali por saudade, como provavelmente diria depois. Ele estava ali para medir riscos, para mapear ameaças, para desmontar, peça por peça, qualquer laço que eu pudesse ter além do dele. E, o pior, ele fazia isso com a mesma calma com que alguém organiza uma gaveta. Foi ali, entre mesas e olhares desconfortáveis, que compreendi que minha vida profissional, meu último refúgio, havia se tornado mais um território invadido. E, enquanto ele me observava como se eu fosse um segredo prestes a ser revelado, eu senti a primeira fissura real da minha liberdade se quebrando por dentro. Eu sempre achei que meu trabalho era meu último território neutro, o único lugar onde ele não poderia me alcançar. Ali, eu ainda tinha nome, função, colegas, uma rotina que não girava em torno do humor dele. Mas, naquele dia, quando o vi parado na porta, como se tivesse sido convidado, entendi que nada mais era realmente meu. O simples fato de ele ter encontrado coragem para cruzar aquele espaço dizia muito. Ele já não reconhecia limite algum. Para ele, tudo o que me cercava existia para ser inspecionado, reorganizado, possuído. Nos dias anteriores, eu tinha percebido uma mudança sutil no olhar dele, um brilho inquieto sempre que eu mencionava o trabalho. Ele perguntava demais sobre as pessoas, sobre quem conversava comigo, sobre quem parecia próximo demais. Eu respondia com cuidado, achando que era apenas mais uma crise de ciúmes disfarçada de preocupação. Não imaginei que ele transformaria aquela suspeita silenciosa em presença física. Eu não sabia que estava prestes a ver minha vida profissional se dissolver no mesmo controle sufocante que ele mantinha sobre o resto de mim. Antes de continuar, comenta de onde está vendo o meu relato, deixa o seu like e se inscreve no canal. Preciso que este relato alcance alguém que talvez reconheça sinais que eu ignorei cedo demais. O que me assusta, olhando agora para trás, é perceber que a invasão dele naquele ambiente não foi um impulso, foi planejamento. Ele estudou meu horário, meus colegas, meu comportamento. Veio com calma, como sempre fazia, porque sabia que era assim que eu baixava a guarda, quando ele sorria, quando parecia frágil, quando dizia que só queria me ver por alguns minutos. Mas aquela visita carregava outra
intenção de começar a desmontar o que ainda me mantinha inteira. E foi exatamente ali, entre mesas, computadores e olhares desconfortáveis, que eu percebi. Não existia mais parte alguma da minha vida onde eu pudesse respirar sem ser observada. Eu nunca vou esquecer a sensação que percorreu meu corpo quando o vi parado na porta do meu trabalho. Era como se o chão tivesse mudado de textura, como se o ar tivesse ficado mais pesado, espesso, difícil de atravessar. Eu sabia que ele não estava ali. Por acaso, nada nele jamais era casual. Ele não aparecia simplesmente para dar um oi. Se ele tinha vindo até ali, atravessado a cidade, entrado no meu ambiente profissional e me procurado com aquele olhar calculado, então ele estava investigando algo. E, quando ele investigava, era porque já tinha decidido que havia um problema. Mesmo que esse problema só existisse na própria imaginação dele. Os passos dele, dentro da empresa, soavam como o início de um cerco. E eu, presa atrás da minha mesa, tive a sensação de que meu corpo era transparente, exposto, vulnerável demais ao brilho atento dos olhos dele. Ele caminhou pelo escritório como quem avalia uma exposição, observando tudo com interesse clínico. As mesas, as conversas, os gestos de quem passava ao meu lado. O comportamento dele era tão sutil que, para qualquer pessoa desavisada, pareceria apenas curiosidade. Mas eu reconhecia o padrão. Era a mesma postura que ele tinha adotado nas primeiras semanas em que nos conhecemos, quando ele decorava meus hábitos, catalogava minhas fragilidades, anotava mentalmente cada detalhe para, depois, me moldar com precisão cirúrgica. Agora, ele aplicava esse mesmo método à minha vida profissional. E isso me apavorava, porque eu sabia exatamente o que significava. Ele estava tentando ocupar o único espaço onde eu ainda não era completamente dele. Quando um colega se aproximou para me entregar uma pasta, meu coração disparou. Meu colega sorriu, falou meu nome com naturalidade, e, no mesmo instante, eu sentia mudança no ar ao meu lado. Ele virou a cabeça lentamente, como um lobo que ouve um galho quebrar na floresta. Observou o homem da cabeça aos pés. Depois observou a forma como eu respondia. E então pousou os olhos em mim como se estivesse avaliando minha reação, tentando interpretar um gesto, uma microexpressão qualquer. Coisa que pudesse provar que havia algo entre nós. Eu senti o peso do olhar dele em cada célula do meu corpo. Quando meu colega se afastou, ele deu um meio sorriso. Daqueles que não anunciam tranquilidade, anunciam investigação. Quem é ele? Perguntou depois, com a voz baixa demais para ser ouvida pelos outros, mas firme demais para que eu fingisse não ter escutado. Enquanto eu tentava explicar que era apenas um colega, observei a forma como ele deslizava o olhar pelos corredores. Ele não estava me ouvindo, estava mapeando cada pessoa que cumprimentava, cada olhar que cruzava o meu, cada conversa que eu parecia ter durante o dia. Era como assistir a um predador marcando território num ambiente que não lhe pertencia. Ele estava absorvendo tudo, armazenando, analisando. E, pior, estava fazendo isso com aquela calma quase imperturbável que sempre antecedia as fases mais perigosas do comportamento dele. Era assim que ele funcionava: primeiro observava, depois interpretava, depois distorcia, e, por fim, agia. E eu sabia que, quando ele agia, nada ficava no mesmo lugar. Ele me acompanhou até a copa quando fui buscar um copo d'água, mesmo eu não pedindo. Ficou encostado na parede, com os braços cruzados, observando quem entrava e saía, como se fosse parte do trabalho dele vigiar a circulação daquele ambiente. Quando duas colegas comentaram algo entre si e riram, ele olhou para mim, não para elas, esperando que eu justificasse aquele riso. Ele queria saber se elas estavam falando de mim. Ele queria saber se havia algum motivo para eu sorrir sem que ele estivesse presente.
A possessividade dele nunca era declarada de forma explícita. Era feita de silêncios, de expressões microscópicas, de omissões calculadas. E era isso que me engolia, a sutileza, a normalidade aparente, o absurdo escondido dentro do gesto simples de observar uma porta. Quando voltei à mesa, ele se sentou na cadeira destinada a visitantes, cruzou uma perna sobre a outra e abriu um sorriso orgulhoso, como se aquela cadeira fosse apenas mais uma extensão do território dele. Queria ver como é o seu dia, disse, com um tom casual demais para ser real. Eu sabia o que aquilo significava, ele queria saber quem fazia parte do meu mundo quando ele não estava olhando. Queria identificar ameaças, rivais imaginários, pessoas que poderiam me lembrar que eu existia fora da bolha dele. Ele sempre temia aquilo que não podia controlar diretamente, e meu trabalho era o único aspecto da minha vida que não orbitava inteiramente ao redor dele. Naquele momento, entendi que ele estava ali para começar a quebrar isso também. O pior momento da manhã foi quando minha supervisora passou perto da minha mesa. Ela sorriu para mim, fez um comentário amigável, perguntou se eu havia conseguido terminar um relatório. Era rotina. Era normal. Mas ele a observou como se estivesse analisando um arquivo confidencial. A forma como ele inclinou a cabeça, a microexpressão rígida ao redor dos olhos, a maneira como seu sorriso desapareceu por um instante, tudo aquilo me fez sentir um frio profundo no estômago. Era a primeira vez que eu percebia que ele avaliava não só meus colegas, mas as pessoas que tinham algum tipo de autoridade sobre mim. E isso significava uma coisa só: ele queria saber quem tinha influência na minha vida para, em seguida, tentar diminuir essa influência, até que ele fosse o único centro possível. Quando finalmente consegui convencê-lo a ir embora, ele se aproximou tão devagar que tive a sensação de que o tempo diminuía ao redor. Ele colocou uma mão no meu ombro e disse, baixo, quase gentil: eu gostei de ver quem caminha ao seu redor. A frase me deu náuseas. Não era carinho. Era auditoria. Era controle. Era uma promessa velada de que aquela não tinha sido sua última visita. Ele saiu do escritório com um sorriso satisfeito, e fiquei observando a porta fechar atrás dele como quem observa um aviso, não um alívio. O restante do dia passou arrastado, como se todos tivessem percebido a tensão no ar. Mesmo sem entender o motivo, vários colegas perguntaram se eu estava bem. Outros fizeram comentários leves sobre o namorado ciumento, tentando transformar aquilo em brincadeira. Eu sorria, fingia, desviava. Porque como explicar a alguém que aquele homem não tinha ido ali por amor, mas para medir minha vida? Como explicar que cada gesto dele tinha sido uma coleta de informações para, mais tarde, construir um novo nível de controle? Eu mesma custava admitir isso, apesar de reconhecer o padrão. Meus colegas viam apenas a superfície, o homem educado, gentil, aparentemente apaixonado. Mas só eu conhecia a engrenagem por trás do sorriso. Quando cheguei em casa naquela noite, o telefone vibrou. Era ele. Gostei de ver seu ambiente, escreveu. Agora entendo melhor quem influencia você. Era isso. A visita dele não tinha terminado quando deixou o escritório. Ela continuava ali, na mensagem. No subtexto, na ameaça implícita de que ele sabia, agora, onde eu passava boa parte do meu dia, e com quem. E, naquele instante, eu senti uma sensação que não sentia havia muito tempo, a certeza absoluta de que meu mundo estava ficando menor de novo. Agora, ele estava pronto para invadir a última fronteira que me restava. No dia seguinte à visita inesperada dele ao meu trabalho, acordei com a sensação de que algo tinha sido arrancado de dentro de mim enquanto eu dormia. A casa parecia menor. O ar mais denso,
como se a própria estrutura das paredes tivesse absorvido o incômodo silencioso que ele deixou para trás. Passei a manhã inteira revisando mentalmente cada detalhe da visita dele, tentando encontrar algum ponto onde eu pudesse ter agido de forma diferente, alguma palavra que pudesse ter evitado aquilo. Mas a verdade era que nada teria evitado. Ele não foi até ali por causa de algo que eu fiz, ele foi porque precisava expandir a vigilância. Eu sabia que, para ele, a simples existência de pessoas ao meu redor já era motivo suficiente para suspeitar. Cada colega que me dirigia a palavra era um risco. E agora, depois de observar tudo com calma, ele finalmente tinha um mapa completo do ambiente onde eu passava tantas horas longe dele. Quando cheguei no trabalho naquela manhã, senti que meus passos não eram só meus. Era como se ele estivesse ali comigo, mesmo sem estar fisicamente presente. Eu me peguei olhando para os cantos da sala como se esperasse vê-lo surgir de repente entre as mesas. A invasão dele não dependia de presença. Dependia de intenção. E a intenção dele já tinha deixado raízes. Senti olhares curiosos dos colegas, não por maldade, mas porque todos tinham percebido a tensão da véspera. Alguns ainda comentavam, de forma descontraída, sobre como meu namorado parecia protetor demais. Outras pessoas me perguntaram se estava tudo bem. Respondi que sim, mentindo com a habilidade de quem já aprendeu a disfarçar para sobreviver. Mas por dentro, eu sabia que aquele era apenas o início de algo maior. A hora do almoço se tornou um tormento. Cada pessoa que se aproximava para conversar me deixava inquieta, como se eu estivesse sendo vista, não por elas, mas por ele, através delas. Comecei a evitar diálogos longos, a cortar conversas com desculpas, a manter o olhar baixo. Era como se a visita dele tivesse contaminado o ambiente inteiro. Senti que as pessoas ao redor começaram a notar minha mudança brusca. E quando minha supervisora me chamou para perguntar se eu estava passando por algum problema pessoal, percebi que a invasão dele tinha ultrapassado o físico e já estava atingindo minha postura, minha voz, meu comportamento. Ele estava me desconfigurando em silêncio. E eu temia que até meu trabalho passasse a ser visto por ele como uma ameaça à nossa relação, ou melhor, ao domínio que ele acreditava possuir sobre mim. À noite, quando voltei para casa, encontrei meu celular com dezenas de mensagens dele. Nenhuma agressiva. Nenhuma explícita. Eram preocupadas. Carinhosas. Atentas. Perguntas sobre meu dia, sobre com quem eu almocei, sobre quem sentou perto de mim, sobre quem passou perto da minha mesa. Ele não dizia que estava desconfiado. Ele dizia que queria estar mais próximo do meu cotidiano. Mas eu conhecia bem aquela escolha de palavras. Ele queria controle. E, naquele instante, percebi que, aos poucos, eu começava a responder como alguém que tenta evitar um incêndio, amarrando frases curtas, cuidadosamente escolhidas, evitando dar margem para interpretações que pudessem se transformar em ciúmes. Ele não precisava levantar a voz para me fazer sentir acuada. A vigilância dele era tão refinada que qualquer detalhe da minha rotina podia ser transformado em indício de traição. Os dias seguintes foram uma extensão desse medo silencioso. Ele passou a me ligar em horários aleatórios, só para ouvir minha voz. Perguntava o que eu estava fazendo naquele exato segundo. Perguntava quem estava na sala comigo. Perguntava se eu estava sorrindo, e por quê. Às vezes, fazia perguntas tão específicas sobre o ambiente que parecia estar vendo o que eu via. Tem alguém sentado ao seu lado agora? Quem entrou pela porta agora há pouco? Por que você fez essa pausa antes de responder? Ele me vigiava através das perguntas.
E eu, sem perceber, comecei a vigiar meus próprios gestos antes de agir, para não oferecer material para novas suspeitas. Meu corpo deixou de me pertencer. Minha rotina deixou de ser espontânea. Eu vivia tentando prever o que poderia desencadear um novo interrogatório. O pior momento dessa semana aconteceu quando ele resolveu me buscar na saída do trabalho, sem avisar. Eu estava conversando com 2 colegas, tentando parecer normal, quando ouvi meu nome dito com aquela voz suave que sempre escondia algo mais profundo. Ele estava parado ali, do lado de fora, encostado no carro, com um sorriso que não combinava com o olhar estreito. O modo como ele me observou se aproximar foi devastador. Não olhava só para mim. Observava as colegas, o modo como elas falavam comigo, o modo como eu ria. E, quando entrei no carro, o silêncio dele era tão físico que parecia ocupar o espaço inteiro. Depois de alguns minutos, perguntou: quem eram aquelas 2 mulheres, como se eu tivesse a obrigação de detalhar não só quem eram, mas o teor exato da conversa que tivemos. Tentei explicar. Ele ouviu em silêncio, com aquele semblante que eu já sabia interpretar. Ele estava analisando inconsistências, procurando falhas. E eu sabia que qualquer pequena hesitação seria usada contra mim. Naquela noite, em casa, ele me ligou de novo. Disse que não estava satisfeito com a forma como eu expliquei certas coisas. Ele mencionou detalhes sobre meu comportamento que eu mesma não tinha percebido. Você ficou desconfortável quando falei das suas colegas. Por quê? Você demorou 3 segundos para responder quem era. O rapaz que te chamou ontem. Por quê? Você sorriu quando saiu do prédio. Por quê? Ele transformava cada microgesto em suspeita. E, quanto mais eu tentava justificar, mais ele torcia minhas palavras contra mim. Não era amor, era interrogatório. Não era preocupação, era domínio. E, naquela chamada, pela primeira vez, senti a nítida impressão de que ele estava me testando para algo maior. No 3º dia após a visita, ele apareceu no meu trabalho de novo. Agora sem aviso. Agora sem tentar sorrir tanto. Ele ficou lá fora, do lado de fora do vidro, observando quem entrava e quem saía. E eu tive que fingir, diante dos colegas, que aquilo era normal. Mas, por dentro, eu sabia que aquela repetição não era uma coincidência, era um cerco. Ele estava reforçando a ideia de que poderia surgir a qualquer hora, em qualquer lugar, para garantir que eu estava bem. Mas eu sabia o que aquela palavra significava para ele: obediente, moldável, disponível, exclusiva. No fim daquela semana, percebi que algo dentro de mim havia quebrado. Não uma rachadura profunda, ainda não. Era uma fissura silenciosa, pequena, quase imperceptível. Mas era a primeira ruptura real do vínculo de controle que ele havia criado em mim. A primeira faísca de consciência que dizia, em voz baixa, que aquilo era perigoso demais. Ele não estava apenas com ciúmes. Ele estava começando a reorganizar minha vida profissional da mesma forma que reorganizou minha casa. Meu tempo. Minha identidade. E eu, pela primeira vez, senti medo do que viria depois. O trabalho deixou de ser trabalho. Virou campo de vigilância. Cada olhar que eu recebia, cada passo, cada conversa, cada sorriso, tudo tinha peso, tudo podia ser usado contra mim. E, quando percebi que passava parte do expediente imaginando como justificar absolutamente tudo para ele, entendi que eu estava sendo apagada mais uma vez, só que agora fora de casa também. E, naquele ponto, a pergunta que me atravessou como um corte foi simples e terrível.
O que aconteceria quando ele decidisse que meu trabalho não era mais seguro para nós? 2. Nos dias que se seguiram, a presença dele no meu trabalho, física ou imaginada, começou a reorganizar até a forma como eu me movimentava pelo escritório. Era como se eu carregasse sua sombra comigo, mesmo quando a sala estava cheia de gente. Eu me sentava mais ereta, falava menos, sorria apenas quando necessário, e até o simples ato de levantar para ir ao banheiro me deixava inquieta, como se meus passos precisassem ser explicados depois. Ele havia plantado uma consciência permanente no meu corpo, de que tudo que eu fazia podia ser observado, interpretado e, pior, deturpado. Eu já não tinha mais um ambiente onde pudesse existir sem ajustar meu comportamento ao olhar dele, mesmo que esse olhar não estivesse presente fisicamente. Ele havia se tornado uma presença mental, uma vigilância instalada entre meus pensamentos. A cada novo dia, sua vigilância parecia se intensificar. Ele enviava mensagens em horários aleatórios, sempre com perguntas aparentemente inofensivas, mas carregadas de intenção. Como está o clima aí? Quem está na sala com você agora? Você parece ocupada. Com quem estava falando? Cada pergunta era uma sondagem. Ele não queria apenas saber o que eu fazia, queria saber o que eu pensava enquanto fazia. Eu, cada vez mais condicionada, respondia rápido, direta, com medo de que qualquer pausa pudesse ser interpretada como culpa. Ele não deixava espaço para inocência. Cada gesto era um enigma a ser decifrado por ele. Cada palavra, uma prova que eu precisava apresentar. A sensação era de que eu estava sendo monitorada através de uma lente invisível, que ele acionava sempre que algo dentro dele acendia a velha chama do ciúme disfarçado de preocupação. A visita dele se tornou assunto inevitável entre meus colegas. Alguns me olhavam com estranhamento, outros com uma curiosidade desconfortável. Uma colega se aproximou na copa e comentou, meio rindo, meio séria, que ele parecia protetor demais. Eu sorri, fingindo leveza, mas por dentro o pânico se espalhava. O simples fato de outras pessoas terem notado o comportamento dele significava que a invasão não estava mais apenas na minha cabeça, estava se tornando visível. E, se estava visível para os outros, estava à beira de se tornar insustentável para mim. No fundo, eu temia que alguém ousasse confrontá-lo ou fazer um comentário fora de hora. Porque eu sabia como ele reagia quando sentia que sua autoridade sobre mim era questionada. A gota que começou a transbordar veio numa tarde aparentemente comum. Eu estava respondendo e-mails quando notei meu celular vibrar repetidamente. Ele me ligou 3 vezes seguidas. Quando atendi, sua voz estava calma, mas carregada de uma tensão quase elétrica. Por que você demorou para atender? Eu tentei explicar que estava ocupada, que estava no meio de uma tarefa urgente. Silêncio. Um silêncio que eu já conhecia, daqueles que ele usava quando estava construindo internamente uma suspeita. Ocupada com quem? Perguntou, dessa vez mais baixo, como se estivesse falando para si mesmo. Aquela pergunta, tão simples e tão carregada, atravessou meu peito como uma faca fria. Ele mencionou um nome, o nome de um colega que, naquele dia, havia passado pela minha mesa apenas para pedir uma assinatura. Ele parece falar com você demais, disse. E você parece confortável demais quando ele faz isso. Eu tentei explicar, argumentar, racionalizar. Mas todo argumento se dissolvia diante da convicção que ele já tinha formado. Ele começou a questionar gestos que eu nem lembrava de ter feito. Por que você inclinou a cabeça quando ele falou com você? Por que você tocou na caneta enquanto conversavam? Por que você sorriu? Ele transformava detalhes irrelevantes em provas imaginárias.
E, a cada pergunta, eu sentia um pedaço da minha identidade sendo arrancado. Era impossível convencer alguém que já havia decidido o que queria acreditar. Ele estava construindo uma narrativa paralela, onde eu era culpada, de que eu não sabia, mas ele sabia. Ou achava que sabia. Isso bastava para que eu fosse acusada. Foi nessa semana que ele começou a aparecer no meu trabalho sem sequer entrar. Ficava do lado de fora, no carro, observando a porta de longe. Às vezes eu via o brilho do celular dele dentro do veículo, como se estivesse anotando mentalmente a hora exata em que eu saía, quem saía logo depois, quem falava comigo no trajeto até o ponto de ônibus. Uma vez, quando saí mais tarde, ele me mandou mensagem imediatamente. Por que você demorou para sair? Ele descreveu, com precisão assustadora, 2 pessoas que passaram por mim alguns minutos antes. Ele estava longe, mas estava vendo. Ou queria que eu acreditasse que estava sempre vendo. E, no fim, não importava qual era a verdade. O medo que aquilo instaurava dentro de mim era tão real que me condicionava a agir como se cada passo meu fosse rastreado. O ápice dessa fase aconteceu numa sexta-feira, quando ele entrou no escritório mais uma vez, agora sem sorrir. Seu rosto estava tenso, a respiração curta. Ele atravessou a sala com a postura de alguém que busca confronto. Parou ao lado da minha mesa e perguntou, diante de todos, quem tinha sido o homem que ficou tempo demais conversando comigo na manhã anterior. O silêncio na sala foi imediato. Todos olharam para mim. Minha supervisora ergueu as sobrancelhas. Eu senti meu rosto esquentar. Minhas mãos tremerem. Ele não estava fazendo perguntas. Estava me expondo. Me colocando numa posição em que todos podiam ver o que eu tentava esconder, que eu vivia sob o peso de um controle sufocante. Tentei responder baixinho, mas ele insistiu em ouvir mais. Queria detalhes. Queria motivos. Queria explicações que eu não devia dar a ninguém, muito menos a ele. Quando conseguimos sair da empresa, ele me puxou pelo braço, não forte a ponto de machucar, mas firme o suficiente para deixar claro que eu não tinha opção. Eu não gosto quando parece que você tem vida demais sem mim, disse. E essa frase, tão fria e tão sincera, me abalou profundamente. Ele não tentava mais esconder o que queria. Ele queria ser meu único laço. Queria apagar qualquer pessoa que representasse um respiro externo. E ver a forma como ele encarava minha vida profissional como ameaça foi o estopim que me fez perceber, ele não descansaria até destruir aquele espaço também. No fim daquela semana, ele começou a pressionar para que eu pedisse demissão. Dizia que aquele ambiente não me fazia bem. Que eu precisava dedicar mais tempo a mim. Mesmo tempo que, obviamente, seria ocupado por ele. Começou a listar razões pelas quais meu trabalho era tóxico, perigoso, desgastante. Mas, por trás das palavras, eu ouvia a verdadeira intenção: me isolar, me reduzir, me tornar dependente de forma absoluta. Ele queria que eu não tivesse mais rotina própria, colegas, metas, autonomia. Queria dissolver o último laço que me conectava ao mundo. E foi só quando percebi isso, quando compreendi que ele estava prestes a invadir e destruir o último pedaço de vida que eu tinha, que algo dentro de mim começou a despertar. Não força. Não coragem. Apenas um instinto antigo e quase esquecido. O instinto de sobrevivência. Porque, naquele momento, eu entendi com clareza que se eu perdesse meu trabalho, eu perderia completamente quem eu era. Depois daquela semana, algo no olhar dele mudou, e não foi uma daquelas mudanças sutis que só eu percebia. Era um brilho duro, quase metálico, como se ele tivesse atravessado uma linha invisível dentro da própria mente. Ele já não parecia apenas
desconfiado. Parecia decidido. E quando ele entrava nesse estado, quando a suspeita se transformava em convicção, ele não parava até destruir o que acreditava ser uma ameaça. Eu sabia que ele estava mirando meu trabalho como alvo. Mas ainda não sabia como, nem quando, ele atacaria. E esse desconhecimento constante fazia meus dias parecerem um corredor estreito onde cada porta poderia esconder a próxima violação. Sua presença na minha rotina ficou ainda mais invasiva. Ele passou a me ligar. Exatamente no início e no fim do expediente, como se estivesse cronometrando minha entrada e saída. Perguntava o horário do meu almoço, a duração das minhas pausas, o motivo de cada pequeno atraso. Não é controle, dizia ele. É cuidado. Mas o cuidado que ele oferecia tinha peso, tinha forma, tinha dentes. Cada ligação carregava um tom que parecia medir meu fôlego, como se ele conseguisse perceber quando eu sorria. Enquanto falava com alguém, mesmo à distância, eu respondia com frases cada vez mais ensaiadas, como quem passa por interrogatório. A sensação era de que eu estava vivendo com um microfone invisível preso ao corpo, transmitindo para ele cada nuance do meu dia. A obsessão dele atingiu outro nível quando começou a pedir fotos. Não selfies, não. Momentos especiais, fotos do ambiente, da minha mesa, da sala. Quero imaginar. Onde você está? Ele dizia. Mas eu sabia que era auditoria. Verificações. Ele vasculhava a imagem inteira, quem passava ao fundo, qual mesa estava próxima, quem tinha deixado uma caneca em qual lugar. Comentava detalhes mínimos, como se estivesse montando um diagrama mental. Aquela pessoa de verde, quem é? Aquele quadro não estava ali antes, estava? Por que você parece tensa nessa foto? Ele decodificava tudo, como se procurasse pistas de uma traição inexistente. E quanto mais ele analisava, mais eu me retraía dentro de mim, tentando reduzir qualquer expressão que pudesse gerar novas interpretações. Na terceira vez em que ele apareceu no meu trabalho sem aviso, o desconforto se espalhou entre os colegas como cheiro de fumaça num corredor fechado. Dessa vez, ele não tentou parecer casual. Entrou, me procurou com os olhos, ignorou todos ao redor e caminhou direto até minha mesa. A energia dele era tão intensa que ninguém ousou fazer brincadeiras ou comentários. Ele me encarou com uma expressão que misturava frustração e obsessão pura. Preciso falar com você agora, disse. Eu pedi alguns minutos, mas ele não aceitou. Pela primeira vez, percebi que ele não estava tentando parecer civilizado. A máscara escorregara um pouco, revelando o que sempre houve por trás. Alguém que acreditava que minha vida estava disponível para ser interrompida, sempre que ele desejasse. Quando saí com ele até o corredor, senti o ar mudar. Ele não levantou a voz. Não. Precisava. A intensidade do olhar dele fazia o resto. Você está me escondendo coisas, afirmou, como se estivesse relatando um fato indiscutível. Eu tentei entender do que ele estava falando, mas ele continuou: você está diferente. Eu percebo. Sua voz muda quando fala comigo aqui dentro. Você olha para os lados mais do que deveria. Ele interpretava reflexos naturais como sinais de culpa. Era como se meu corpo, por si só, fosse uma prova contra mim. Quando tentei explicar que eu apenas estava constrangida pela presença dele ali, ele sorriu, um sorriso frio, perigoso. Constrangida, por quê? Quem aqui está te fazendo sentir algo que eu não devo ver? Nos dias seguintes, ele deixou claro que já não via razão para eu continuar naquele emprego. Começou a sugerir que eu procurasse algo mais tranquilo, menos social.
menos cheio de distrações. Ele falava com a calma de quem tenta convencer uma criança. Listava riscos imaginários, dizia que eu estava me desgastando, que ninguém ali te valoriza como eu valorizo. A frase ecoava como um aviso, ele queria me afastar de qualquer ambiente onde eu pudesse ser vista, notada, reconhecida como alguém independente. O convívio social era uma ameaça. As conversas eram ameaças. Os olhares eram ameaças. A própria luz da empresa era uma ameaça à escuridão controlada que ele tentava construir ao meu redor. Quando percebeu que eu não cedia tão facilmente, começou a usar outra estratégia: culpa emocional. Eu fico preocupado quando você está lá, dizia. Eu passo o dia inteiro imaginando quem está perto de você. Ele falava como se minha rotina fosse uma tortura pessoal para ele. Se você me amasse de verdade, não me deixaria sofrer assim. Aquelas palavras tinham um efeito devastador. Eu me sentia responsável pelo que ele sentia. Sentia como se estivesse fazendo mal a ele simplesmente por trabalhar, por existir num espaço que não fosse ele. E, gradualmente, comecei a internalizar a ideia de que meu emprego era uma violência contra o homem que dizia me amar. Uma tarde, ele apareceu de novo na empresa, mas dessa vez não entrou. Ficou do lado de fora, parado, olhando para a porta, como um sentinela. Quando saí, ele estava com o celular na mão. E mostrou-me uma foto, eu conversando com um colega mais cedo. Ele tirou a foto de longe, através do vidro. Aquilo tirou meu fôlego. Você falou com ele por quanto tempo? Perguntou. A pergunta foi feita com voz baixa, mas carregada de uma intenção que beirava o inominável. Eu tentei explicar que era apenas uma questão profissional. Ele não acreditou. Nunca acreditava. Ele começou a listar hipóteses, imaginar motivações, interpretar minha postura, meu sorriso, meu olhar. Como se estivesse montando um quebra-cabeça onde a peça final fosse sempre minha culpa. Foi nessa noite que tive meu primeiro pensamento concreto de fuga. Não para longe dele, eu ainda não tinha força para imaginar tamanha ruptura. Mas um pensamento tímido, frágil, sussurrado dentro do meu desespero: talvez eu precise ir embora desse trabalho, antes que ele faça isso por mim. A ideia me corroeu. Porque eu sabia que, se eu cedesse, perderia mais uma parte do que me sustentava. Mas também sabia que, se ele continuasse naquele ritmo, algo grave aconteceria dentro daquele prédio. E eu não queria ser a mulher que assistiria sua própria vida desmoronar porque teve medo de admitir que estava em perigo. E foi exatamente naquele ponto, quando minha mente começou a considerar o que eu jurava nunca considerar, que ele fez o movimento final dessa fase, tornou minha permanência no emprego insuportável não só emocionalmente, mas fisicamente. E, quando ele fez isso, eu soube que meu mundo estava prestes a encolher mais uma vez. Nos dias que antecederam o colapso, eu já caminhava pelo meu trabalho como quem atravessa um campo minado. Cada passo era calculado, cada gesto era moderado, cada palavra era cuidadosamente filtrada para não gerar interpretações perigosas. Mas, mesmo assim, eu sentia que algo irreversível estava se aproximando. Ele estava mais inquieto, mais presente, mais atento do que nunca. Mandava áudios longos falando sobre como havia sonhado que eu o abandonava, como acordara com a sensação de que me estava perdendo, como meu trabalho criava distância demais para ser saudável. E, embora não dissesse explicitamente, eu entendia, ele já tinha decidido que aquilo não podia continuar. E quando ele decidia, eu apenas tentava sobreviver à execução da decisão. A pressão aumentou quando ele passou a aparecer nas redondezas do prédio em horários aleatórios,
Como se minha rotina fosse um relógio que ele precisava sincronizar com o próprio coração. Um dia, quando cheguei, vi o carro dele estacionado na rua lateral. Outro dia, ele estava parado na esquina, fingindo conversar ao telefone. Em outro, estava num café em frente ao prédio, olhando pela janela com aquela expressão distante, porém focada demais para ser coincidência. Em todos esses momentos, eu fingia não vê-lo, imaginava que talvez estivesse exagerando, mas a verdade é que eu sentia seu olhar atravessando o vidro, como se monitorasse meu fôlego. Era impossível não sentir medo. Ele não estava apenas verificando onde eu estava. Estava marcando território. E eu, mesmo a metros de distância, era tratada como algo que só pertencia a ele. O estupim veio numa manhã em que eu me atrasei por apenas 12 minutos. 12. Quando cheguei, meu celular explodiu com mensagens dele. 3 chamadas perdidas. Ó. Quarto toquei e atendi. A voz dele estava calma demais, aquela calma que sempre anunciava a tempestade. Você não entrou no horário, disse. Eu estava aqui e você não entrou. A palavra aqui me gelou. Ele estava ali. Eu olhei pela janela do corredor e lá estava ele, parado do lado de fora, olhando para mim como se eu fosse o centro de uma acusação silenciosa. Eu tentei explicar que o ônibus atrasará, mas ele não escutava. Repetia: você não entrou no horário. Como se aquilo fosse uma prova concreta de uma traição imaginária. E quando, minutos depois, ele enviou uma foto minha entrando no prédio, registrada sem que eu percebesse, entendi que ele não estava apenas esperando. Estava vigiando. Nesse mesmo dia, ele fez algo ainda mais invasivo, enviou uma mensagem para meu colega. Não era agressiva. Não era explícita. Era pior. Bom dia. Notei que você conversa bastante com ela. Espero que estejam cuidando bem dela aí. O tom amistoso escondia uma advertência. Meu colega ficou confuso, me perguntou se estava tudo bem. E pela primeira vez eu senti vergonha, não de mim, mas da exposição involuntária a qual ele me submetia. Ele cruzou uma linha ao interagir com minha vida social sem minha permissão. E percebi que, se ele já se sentia no direito de enviar mensagens a quem conversava comigo dentro do trabalho, não demoraria até que tentasse interferir de forma mais direta. No dia seguinte, eu recebi um e-mail da supervisão pedindo para conversarmos. O tom era profissional, mas eu percebi a preocupação nas entrelinhas. Ela havia notado que meu rendimento estava caindo, que eu parecia ansiosa, distraída, acuada. Perguntou, com cuidado, se havia algo acontecendo. Eu quis responder. Quis abrir minha boca e dizer tudo, mas a imagem dele surgiu imediatamente na minha mente, como um vulto, silencioso. Ele sempre dizia que conseguia sentir quando eu compartilhava coisas sobre nós com outras pessoas. Que isso fazia algo nele quebrar. E, naquele instante, o medo me paralisou. Eu disse que estava apenas cansada. Minha supervisora não acreditou, mas respeitou o silêncio. E esse silêncio, ao invés de me proteger, me aprisionou ainda mais. Naquela tarde, ele apareceu novamente. Não na porta. Não na rua. Mas dentro do prédio. Subiu até o andar da empresa, passou pela recepção, que o autorizou porque ele disse que era meu parente, e entrou no escritório como se tivesse direito de estar ali. Quando o vi, meu corpo inteiro enrijeceu. Ele caminhou até minha mesa, colocou as mãos nos bolsos e perguntou, na frente de todos: podemos conversar agora? Não foi um pedido. Foi um comando. O ambiente inteiro ficou em suspenso. Meus colegas
desviaram o olhar, desconfortáveis. Minha supervisora observou a cena com uma expressão preocupada. E eu, envergonhada e em pânico, levantei como alguém que sabe que não tem outra opção. No corredor, ele me encurralou com palavras que pareciam sussurros, mas tinham o peso de gritos. Você me evitou hoje. Eu vi você sorrindo quando chegou. Quem te fez sorrir? Você está se afastando. Ele falava devagar, como se estivesse construindo um diagnóstico irrefutável sobre mim. E, quando tentei dizer que não era verdade, que eu apenas estava cansada, ele deu um sorriso que não chegou aos olhos. Eu conheço. Quando você mente. Essa frase soou como sentença. Quando ele repetia isso, nada que eu dissesse poderia mudar a narrativa. Ele já tinha decidido o que queria acreditar, e eu era apenas uma peça dentro da lógica distorcida dele. Naquela noite, tudo piorou. Ele apareceu na minha casa com um discurso carregado de emoção, dizendo que não aguentava mais me ver rodeada de pessoas que não me amavam de verdade. Chorou. Tremia. Disse que sentia que estava perdendo o controle da situação. A palavra controle cortou meu ar. Ele continuou: se você continua nesse trabalho, vai acabar machucando nós dois. E, pela primeira vez, percebi algo terrível. Por trás daquela frase, ele não falava de dor emocional, falava de ação. Ele falava como quem está à beira de fazer algo desesperado, e acreditava que a responsabilidade seria minha. 2 dias depois, o inevitável aconteceu. Ele discutiu comigo no estacionamento do trabalho, dizendo que não tinha mais condição de conviver com tanta ameaça ao nosso relacionamento. Ele falava alto, desesperado, os olhos acesos de uma mistura de dor e obsessão. Se você não sair desse emprego, eu vou acabar fazendo algo que não quero. As palavras bateram contra mim como vento gelado. Não eram hipótese. Eram aviso. Ele estava instável, incendiado por uma narrativa que ele mesmo criou, convencido de que cada pessoa ao meu redor era um inimigo. E, finalmente, eu entendi, ou eu saía do trabalho, ou ele tentaria destruir aquilo por mim. E foi nesse instante, nesse momento de medo puro e absoluto, que uma verdade dolorosa se fixou dentro de mim. Ele não queria apenas me isolar, queria ser o único universo possível da minha existência. E eu estava a poucos passos de perder o último fragmento da minha vida que ainda me conectava ao mundo. Quando entreguei minha carta de demissão, minhas mãos tremiam. E, ao sair do prédio, pela última vez, com o coração quebrado, entendi que ele tinha conquistado aquilo que faltava. Mas também, pela primeira vez, percebi que, se eu não encontrasse um jeito de romper aquilo, ele não pararia até que não houvesse nada de mim para sobreviver. Quando saí pela porta do meu trabalho pela última vez, não senti alívio. Senti vazio. Um silêncio pesado, que parecia me acompanhar como uma sombra recém-ganha. Ele venceu, eu sabia disso. Não pelas palavras, não pelas lágrimas, não pela violência explícita, mas pela estratégia lenta e precisa com que arrancou de mim cada pedaço de mundo que não orbitava ao redor dele. Caminhei até o ponto de ônibus sentindo que deixava para trás mais do que um emprego, deixava a última parte da pessoa que eu era antes dele. Nos dias que se seguiram, ele agiu como se tivesse me salvado. Me trazia comida, organizava minha rotina, dizia que agora eu finalmente poderia descansar, que nada mais me afastaria dele. E era exatamente isso que me apavorava. A ausência do trabalho, que ele chamava de proteção, era na verdade a ausência de testemunhas. Um lugar a menos onde alguém poderia perceber que eu estava desaparecendo por dentro. Ele me envolvia com um carinho que parecia uma manta pesada demais para tirar, e ao mesmo tempo impossível de continuar vestindo.
E foi nesse silêncio sufocante, sem colegas, sem rotina, sem respiro, que eu percebi: ele não queria que eu trabalhasse. Ele queria que eu não existisse fora dele. E, se eu não reagisse logo, o próximo espaço a desaparecer seria eu mesma.